Mateus 6, verso 25. Nos diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aleluia. De novo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu te pergunto, o que é a vida? Do que a vida constitui-se? Será que você está aqui apenas para passar por ela e vivê-la de qualquer modo? Do que a vida é feita? Será que ela é constituída naquilo que temos que comer, beber ou vestir? É para isso que você vive? É para isso que estamos aqui? Jesus disse que se nós esperamos nele apenas para esta vida, somos, dentre os homens, os mais infelizes dessa terra. Então eu pergunto mais uma vez, o que é a vida? Encontrar essa resposta é de grande valor para nós. Entender, querido, o que cada indivíduo veio fazer nessa terra é uma responsabilidade que nos cabe. Você veio a existir com um porquê e um para quê. Vamos repetir isso? Vamos reafirmar isso sobre a nossa vida? Diga assim comigo: eu nasci com um porquê e um para quê. Por que reafirmar? Porque é o que Deus afirma a nosso respeito. Deus te constituiu para algo. Deus te chamou para algo. Posso ouvir um amém? Amém. E nós precisamos dessa consciência. O porquê eu estou aqui? Qual a razão de tudo isso? Qual a razão de eu passar tantas dificuldades, sofrer tanto, ter que me abnegar de tantas coisas? Qual a razão de tudo isso? Você precisa adquirir essa consciência. Nós temos que aprender a dizer amém para aquilo que Deus diz sim, ou dizermos sim para aquilo que Deus diz amém. Eu esperava um amém da sua parte. Deus está certamente dizendo coisas ao seu respeito, você tem que aprender a concordar com Deus. Vai ser difícil concordar com Deus assim. Eu vou dizer de novo. Deus está dizendo coisas ao seu respeito e você precisa aprender a dizer amém para aquilo que Ele está dizendo. O que Ele está dizendo? Aí cabe a você conhecer, se conhecer pela palavra dEle. Diga assim comigo: eu preciso me conhecer pela palavra dEle. Porque certamente Ele está dizendo algo a seu respeito. E a falta do conhecimento do que estamos fazendo aqui acaba nos levando a uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida mediana. E por mais que você possa achar que uma vida mediana é uma vida boa, não, é uma vida ruim. Nós sabemos quem é o mediano. O mediano não é nem o frio, nem o quente, é o morno.
E o que ele vai fazer com os mornos? E não conhecermos o que de fato estamos fazendo aqui acaba nos levando a essa vida medíocre, essa vida mais ou menos, a essa vida tanto faz, tanto fez, tudo bem para mim, assim está bom, e toca o barco. Mas será que você está aqui apenas para isso? É preciso descobrirmos a vida em sua forma literal. O que significa isso, pastor? Conhecer a vida em forma literal passa por conhecer aquele que é o autor e o consumador da sua vida. Conhecer aquele que formou você, aquele que te trouxe à existência. Deus chamou você à existência antes que você existisse. Foi por isso que saiu para fora. Não há um ser humano sobre a face dessa terra. Não interessa o meio pelo qual ele veio. Um dia eu vou falar sobre isso. Não interessa o meio pelo qual ele veio. Se ele veio para fora, foi porque Deus chamou ele para fora. Então ele precisa o quê? Descobrir o propósito pelo qual ele está aqui. E todos nós temos que estar com aquele que escreveu o mapa da nossa história. A sua história tem um mapa. Aonde você está nesse mapa? Qual ponto da sua jornada você está? Se você olhar para o mapa da sua história, aonde o seu GPS vai apontar que você está? Eu vou dizer. Se nós formos sinceros conosco mesmo e olharmos para o mapa da nossa história, nós vamos ouvir o GPS dizendo assim: fora de rota, recalculando a rota. A 100 metros, vire à esquerda. Não, à esquerda não, vira para a direita, porque para a esquerda não é bom não. A 1 quilômetro, faça o retorno. Nós temos que conhecer o mapa da nossa história. E para isso, amado, é de suma importância você se assentar com ele e aprender o que lhe convém. Vou te perguntar, quantos aqui tiveram um tempo hoje para se assentar aos pés dele? Quer dizer, tempo você teve. Eu quero saber o que você fez com o seu tempo. Você buscou assentar-se aos pés dele para aprender o que lhe convém? É exatamente por não nos atentarmos ao que convém que vivemos relaxadamente, folgadamente, mansamente. Você é chamado para ser manso, mas no fruto do Espírito, e não manso de ser sem vergonha no sentido da palavra. Relaxado. E nós estamos correndo atrás e perseguindo o que é transitório. Por quê? Porque não entendemos o que estamos fazendo aqui. Não entendemos a razão pela qual fomos colocados nessa terra. E querido, toda pessoa que está correndo atrás do transitório, do passageiro, ele está fazendo isso porque ele não entendeu que a ele existe uma missão que foi preparada. Quantos aqui conseguem compreender que tem uma missão para você cumprir? O problema é que muitos de nós estamos ocupados, e aqui eu começo a entrar na palavra, ansiosos. Ocupados e ansiosos com tantas coisas. Perdidos em nossos sentimentos desajustados. O que é ansiedade? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Ansiedade é um sentimento desajustado dentro de você, que vai te levar para muitas direções. E existe dentro de nós um sinalizador chamado Espírito Santo. E todas as vezes, ou quando estamos ansiosos, metendo os pés pelas mãos, correndo atrás do que não deveríamos, nos preocupando com tantas coisas, nos inquietando, esse sinalizador começa dentro de nós a dizer assim: recalcule. Vire na próxima, à direita. Pare.
Só que a ansiedade nas nossas vidas, por não darmos ouvidos ao Espírito Santo, acaba muitas vezes sendo a voz que nos conduz. Entenda isso. A ansiedade é uma voz que pode te conduzir. Uma pessoa ansiosa, engraçada, eu estava meditando nessa palavra e hoje eu ouvi numa ministração do JB, ele fala exatamente o que eu vou dizer aqui. Ele fala assim que o ansioso não pode controlar nada, porque ele está sendo controlado pela ansiedade. A ansiedade é aquela voz com uma frequência errada que fala dentro de nós e nos conduz para uma direção diferente do Senhor. Nos envolve com muitas coisas. O texto que nós lemos aqui, que é um texto clássico, quantos aqui já leram esse texto aqui de Mateus? Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Eu acho que você já ouviu N pregações a esse respeito, mas ainda não aprendemos a lição. Eu consigo citar esse versículo de olhos fechados, de trás para frente, frente para trás, saber onde está a vírgula e o ponto e os acentos. A questão não é se eu sei o versículo, a questão é se eu aprendi a lição. Não basta eu saber que eu não posso viver ansioso, a questão é eu aprender a não viver ansioso. Por vezes, andamos desconectados com o cuidado de Deus. Ô irmão, a ansiedade é o descanso, é a falta do descanso no cuidado de Deus. Ai, ai, ai. Você está ansioso? Você está precisando descansar em Deus. A ansiedade é a falta do descanso, do repouso, do estar com Ele. E por isso nos perdemos no meio de tantos sentimentos desequilibrados e que nos perturbam. Entenda isso. Nós reagimos segundo a realidade que reside no nosso interior. Vamos repetir isso? Eu reajo segundo a realidade que reside dentro de mim. Você não está agindo de maneira diferente daquilo que te governa. Se você age por ansiedade, se você é precipitado, se você é preocupado, é porque isso está regendo o seu interior. Está regendo a sua alma, a sua mente, as suas vontades, as suas emoções. Só que existe alguém morando dentro do seu espírito, na parte mais profunda de você, te dizendo: se assenta aos meus pés. Porque essa parte não lhe será tirada. Entenda que se dentro de você só existe tempestade e você não aprendeu a acalmá-la, certamente você será alguém que viverá desesperado quanto à sua vida. Eu quero falar aos interiores tempestuosos aqui nessa noite. Se dentro de você a tempestade é o que te agita, certamente você vai viver desesperado quanto à sua vida. Você vai viver desesperado quanto a tantas coisas. Não apenas aquilo que Jesus diz aqui no texto, quanto ao que comer, beber ou vestir. Não só isso, mas a tantas coisas. Você vai viver desesperado para arrumar um esposo, uma esposa, para viajar, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque há uma tempestade dentro de você te agitando para muitos lugares. E é preciso aprender a acalmar essa tempestade. Quem vai acalmá-la? Aquele que habita dentro de você. Certamente, querido, você vai ver muita gente desesperada no seu caminho. E qualquer coisa exterior é o suficiente para lhe tirar a paz. O que é paz? O que é paz? Faça essa pergunta para si mesmo. Paz é um estado natural? Paz é uma
condição humana. Jesus disse assim: não, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aqui Jesus está fazendo uma distinção entre a paz do mundo e a paz dele. Há uma paz que excede todo o entendimento, na qual guardará a sua mente e o seu coração. E a paz que excede todo o entendimento. Essa paz que nós estamos precisando. Não é aquela paz circunstancial, que depende das coisas estarem bens, boas, tudo nos conformes, então nós estamos tranquilos. Mas quando o vento, as ondas se agitam, nós nos perdemos. Essa é a paz do mundo. A paz que excede o entendimento, guarda a mente e corações, é a paz que te mantém seguro no meio da tempestade, que não te deixa ansioso, que te torna alguém equilibrado. Pessoas desequilibradas são pessoas que não sabem o que é paz. Quando você vê alguém desequilibrado, você está vendo alguém cujo interior não é administrado pela paz que excede o entendimento. Pessoas desequilibradas precisam se encontrar com o príncipe da paz. Um sujeito que só anda preocupado vai viver perdido dentro de si, porque ele não sabe e não conhece o que é descanso. Quem sabe o que é descanso? A sua carne tem um descanso, mas há um descanso para o seu espírito, há um descanso para a sua alma. Aquieta-te, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Você pode dizer isso sobre si mesmo? Diga comigo: aquieta-te, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Deus quer derramar essa paz sobre as nossas vidas nessa noite. O problema da ansiedade é que ela gera uma expectativa exagerada para que algo aconteça e desequilibra o seu interior. Entenda isso. A ansiedade gera expectativas. E a Bíblia diz assim que a expectativa adiada adoece o coração. A esperança adiada adoece o coração. Ora, tudo que você espera, você também coloca expectativa naquilo. E quando você está ansioso, você também está com expectativa. Quando você está ansioso, essa expectativa, ela se torna algo exagerado e acaba te desequilibrando. Uma pessoa ansiosa e que não aprendeu a lançar as suas ansiedades no Senhor, tem tudo para agir precipitadamente. Pessoas precipitadas são ansiosas, ou pessoas ansiosas são precipitadas. Há um conselho dentro da palavra para nós não agirmos debaixo de precipitação. Salomão nos diz em Provérbios 19:2 o seguinte: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Veja isso. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Eu aprendo, querido, e eu entendo que a ansiedade vai te fazer perder o caminho, porque vai tornar você alguém precipitado. Na sua tentativa de consertar algo, de resolver algo, você vai acabar se perdendo. Quem está entendendo, diga amém. Então perceba que ser precipitado pode ocasionar uma perca de direção. Porque a necessidade de um homem tem o poder de levá-lo por esse caminho. Por isso que você não é chamado para andar pela necessidade, mas pelo propósito. A necessidade de um homem tem a capacidade de torná-lo precipitado. Uma das urgências dentro das igrejas é com que o homem aprenda a viver pelo propósito e não pela necessidade. Uma das razões da ansiedade é a necessidade, que foi o que nós lemos no texto.
Não andeis ansiosos pela necessidade que vocês têm de comer, beber, vestir. Veja, Jesus está dizendo que a necessidade pode trazer ansiedade. É por isso que o inimigo da sua alma o quer tão ansioso. Assim ele te deixará envolvido com a coisa errada, perseguindo a coisa errada. O que Deus disse para o seu povo lá no Antigo Testamento? Olha, se vocês me ouvirem e me obedecerem, essas bênçãos correrão atrás de ti. Mas por não ouvirmos e não obedecermos, ou ouvirmos e não obedecermos, nós acabamos correndo atrás dessas coisas. Entenda que Deus quer te levar a um lugar onde você o ouve e as coisas que Ele tem possam correr atrás de você, para que você não fique mais ansioso pelo que quer que seja. Posso ouvir um amém? A ansiedade, querido, nos torna como aquele cachorro que corre em torno de si mesmo, tentando morder o próprio rabo. Você já viu um cachorro fazendo isso? Ó. Ai, me deu uma dor aqui. O nome disso é veieira. A ansiedade vai deixar você igualzinho aquele cachorro, ó, correndo atrás do próprio rabo, tentando morder, ele nunca morde. Crianças são ansiosas. Eu vou dizer de novo. Crianças são ansiosas. Diga para uma criança que você vai dar um presente a ela semana que vem. Ou você vai levar ela num parque de diversões. Tem que ser semana que vem. Se você falar amanhã, ela já vai estar ansiosa. Mas fala semana que vem. De hoje até semana que vem, a conversa dela vai ser só aquilo. Porque a expectativa gera ansiedade. Você sabe muito bem o que é isso, não sabe, irmão? Você vai ver uma criança o tempo todo no seu pé falando sobre aquilo, porque você gerou uma expectativa no interior daquela criança. E porque ela não sabe descansar até chegar o dia, ela se inquieta por dentro. É assim ou não é? Pais que têm crianças, filhos pequenos, é assim ou não é? Faz o teste, não fica só com o que eu estou falando, não. Faz o teste aí para ele. Amanhã, porque agora a criança é esperta. Se ela estiver prestando atenção no que eu estou falando aqui, ela vai ficar esperta, mas amanhã ela já se esqueceu. Quer dizer, eu acho que se esqueceu, né? Vai que não. Aí fala para ela, ó, semana que vem nós vamos em tal lugar. Eu vou te dar um presente. Mãe, pai. Eu lembro, agora presta atenção. Eu lembro quando eu e a Ana, a gente prometeu um iPhone para a Ana. Nós prometemos um iPhone de presente para ela, de aniversário. Irmão, volta e meia essa menina chegar na gente para falar desse iPhone. Ansiosa. Volta e meia ela vinha perguntar alguma coisa a respeito daquilo. Se eu falar para ela, se eu e a Ana falar para ela que ano que vem nós vamos dar um iPhone 14 Pro Max para ela, a ansiedade dela começa hoje. Se eu falar assim para ela, amor, falar para Ana, amor, vamos dar um iPhone 14 Pro Max para ela no ano que vem de aniversário. De o quê? De aniversário, diga de aniversário. O aniversário dela não é o ano que vem, o aniversário dela é amanhã. De tanta ansiedade que vai gerar dentro dela. Quer um iPhone 14 Pro Max? Vai trabalhar. Mas o que eu fiz foi gerar uma expectativa dentro dela. E como ela não sabe descansar em cima daquela boa palavra, ela não sabe descansar em cima daquele presente, em cima daquele dom, ela vai se perder no meio da ansiedade. Pessoas que estão amadurecendo, estão desenvolvendo o fruto do Espírito. Crianças são ansiosas, mas pessoas que estão amadurecendo estão desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, como paciência, longanimidade, domínio próprio.
Essas coisas revelam amadurecimento. Quando você vê alguém que só vive ansioso, você está vendo uma criança. Não importa se ele tem 50 ou 60 anos. Se ele só vive ansioso, você está vendo uma criança. O fruto do Espírito Santo, como paciência, longanimidade, domínio próprio, tornam pessoas que descansam com mais facilidade. Entenda o que Jesus disse. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A Bíblia, na versão NVI, traduz essa passagem da seguinte maneira: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que Jesus está mostrando é que a ansiedade não tem o poder de produzir aquilo que você precisa. É isso que ele está dizendo. Ao contrário, ela te torna precipitado em suas ações. Você consegue aumentar uma hora da sua vida? Depende. Depende. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. Mas a ansiedade não vai te levar a acrescentar nada na sua vida. O côvado era uma medida de algo. Não se sabe exatamente com precisão aquela medida. Alguns dizem que é 45 centímetros, outros dizem que é 50 centímetros. Se você não tem a capacidade de aumentar nada, nem 50 centímetros, de alguma coisa boa na sua vida, para que você vai ficar ansioso? Por isso é totalmente necessário aprender a descansar no cuidado de Deus. A ansiedade, querido, é uma forma sutil de incredulidade. Vou dizer isso aqui de novo. A ansiedade é uma forma sutil de incredulidade. Porque existe dentro dela uma preocupação de que algo pode não acontecer. Ao mesmo tempo que você tem uma expectativa de algo, ao mesmo tempo a ideia de que talvez aquilo não aconteça pode existir também. E a ansiedade trabalha em você essa incredulidade. E veja, fé é o oposto disso. A fé não trabalha com talvez. A fé trabalha com tudo é possível ao que crê. Então, quando você tem fé, a tendência é não ser ansioso. Por isso, nós somos chamados a desenvolver a nossa fé, orando no Espírito Santo, orando em outras línguas, porque isso te dará o descanso necessário para que você possa se apoiar no cuidado de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 14, nos ensina sobre o falar em outras línguas. E no verso 28, se não me falha a memória, ele fala que isso é o descanso. E ele cita Isaías, capítulo 28, a partir do verso 10. E ele diz: pelo que por lábios gaguejantes e língua estranha falará o Senhor a este povo, dizendo: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Tem um descanso para você entrar, irmão. E a ansiedade, querido, ela não te preocupa somente. Agora você vai se identificar. É impossível você não se identificar com isso. Todos nós passamos por isso. Ela não só te preocupa, ela te faz perder o sono. Quantos aqui já passaram noites acordados, ansiosos? Ela te faz perder o apetite. Em alguns casos, ela aumenta compulsoriamente o apetite. Se você vê uma pessoa que come demais, das duas uma, ou ele gosta de comer mesmo, ou ele está muito ansioso. E ela desconta a ansiedade na comida. Tem o estresse e tantas outras coisas que a ansiedade acarreta. A ansiedade é aquela voz com a frequência errada dentro de você. Ei, olha para mim. Mude a frequência dentro de você.
Sintonize na rádio do céu. Porque essa rádio está te dizendo: descanse, porque Ele tem cuidado de vós. Nós estamos com a frequência errada no nosso interior. Toda vez que você estiver ansioso, se lembre disso. Você está regulado na frequência errada. O chamado não é para se preocupar, o chamado é para crer. Temos que aprender a regular a frequência dentro de nós. E aí você me pergunta: como eu faço isso, pastor? Eu te ensino. Quem quer aprender? Amém. Pegue tudo aquilo que Deus diz ao seu favor. Pegue tudo o que Deus diz ao seu respeito. Torne-se consciente das palavras do Senhor a você, para que então você se baste nas palavras dele. Para que então você se descanse nas palavras dele. Só que para que você possa pegar tudo que Deus diz ao seu favor, é preciso que você tenha contato com a palavra. Diga isso comigo: contato com a palavra. Aprenda a meditar nela dia e noite, até que aquelas verdades se tornem sua frequência interior. Uma pessoa com o interior desajustado é uma pessoa que está com um engano dentro de si. E à medida em que você vai permitindo com que a verdade vá ganhando forma dentro de você, vai ocupando mais o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de falar, ela vai ajustando a sua frequência interior, para a voz correta, para a sintonia correta. Querido, deixa eu contar para você algo que acontece comigo. Eu não sei se acontece com a minha esposa também, quando a gente vai fazer isso. Quando eu saio para pedalar, volta e meia eu me pego meditando. Volta e meia eu estou ali pedalando, olhando as paisagens, e a minha cabeça está ali, meditando. Volta e meia eu me pego. E essa semana eu me peguei meditando, na quinta-feira. Fui pedalar e comecei a ser ministrado por dentro. Irmão, eu saí daqui da cidade, eu peguei a rodovia ali, mais da metade do caminho eu saí na carne. Nervoso, brabo, irritado. Pergunta para mim: por quê, pastor? Por quê? Não vou dizer não, porque vocês não querem saber, só meia dúzia perguntou. Perguntou: por quê, pastor? Por quê? Irmão, eu peguei tanto vento contrário, que ódio que me deu, irmão. Você faz força para pedalar e você, o pulmão quase sem para fazer. E você tentando, eu estava com outro rapaz, eu tentando acompanhar ele já pedala muito mais do que eu, e eu custando, e aquele vento contrário soprando. Irmão, eu naquele ódio, de repente eu comecei a ser ministrado por dentro. Quem quer saber o que eu fui ministrado? Não vou dizer não. Vou sim, estou brincando. O Espírito Santo começou a falar comigo, porque ele fala nos momentos de adversidade. Olha o que o Espírito Santo começou a falar comigo. Mesmo que haja ventos contrários, se você perseverar e continuar avançando, ainda que com dificuldades ou mais lentamente, você fortalecerá seus músculos espirituais, porque aquilo que te causa resistência também é aquilo que te fortalece. Como isso é possível? Quando você passa a meditar, dia e noite. Mas para você meditar dia e noite, você precisa estar impregnado da palavra, carregado da palavra. Durante o dia, a minha mente viaja na palavra. Durante a noite, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, não se engane, eu medito na palavra. Como é possível alguém meditar na palavra dia e noite? Se à noite você dorme? Ou se de dia você trabalha? Como é possível? Eu digo para você como é possível. Quando você passa a se tornar um depósito da palavra, diga depósito da palavra. Quando você está cheio dela, você tem a capacidade de meditar nela onde quer que você esteja. Inclusive quando você está dormindo, porque você se encheu tanto da palavra, Deus aparece nos seus sonhos e fala com você. A palavra dele.
durante a noite, o salmista disse para nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e meditarmos ali durante a noite. Refletirmos. A propósito, querido, sabe como nasceu essa palavra? De sexta para sábado. Com a minha cabeça no travesseiro. De madrugada. Porque é nessa hora que você está descansado, que a sua frequência natural vai abaixando. As vozes que tanto te perseguiram durante o dia, que sobrecarregaram você, aquela frequência vai diminuindo, 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 diminuindo. Você vai se tornando mais suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo. Se você está com dificuldade para ouvir a voz do Espírito Santo, comece a jejuar e você vai abaixar a frequência da sua carne, da sua carne, da sua carne. E quanto menos você ouve da carne, mais você ouve dele. E ali, querido, minha esposa foi dormir, era por volta de meia-noite, eu fui dormir 3 horas da manhã. Meditando nisso tudo. Eu fiquei 3 horas meditando nisso tudo, e essas 3 horas passaram como se fosse 30 minutos para mim. Quando eu olhei no relógio, falei, não acredito que é 3 horas da manhã. Só é possível você meditar dia e noite se você estiver abrigando a palavra no seu interior. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, nós estamos ouvindo demais vozes rasteiras, tinhosas, sorrateiras. Há muitas setas que estamos aceitando sinalizar o nosso interior. São muitas setas dizendo que não vai dar, que não é possível, que você não pode, você não consegue, não tem jeito, vai faltar, vai acabar e por aí vai. E essas setas que estão sinalizando o nosso interior estão trazendo ansiedade sobre nós. Tem alguém sorrateiro falando no seu ouvido, irmão. Mande ele calar a boca. Fala para ele, cala-te! Você não vai conseguir. Eu vou conseguir. O diabo quer que você viva preocupado, ou seja, ocupado por antecipação. O que é preocupação? Preocupação é ocupado por antecipação. Veja, vamos lá. Se ele consegue ocupar você por antecipação, aquilo que ele colocou dentro de você vai concorrer com aquilo que Deus quer trazer sobre você. Você consegue entender isso? Então, ele quer que você viva ocupado por antecipação, para que quando Deus lhe falar algo, aquela mentira dele concorra com a verdade dita por Deus. Você entendeu o que eu disse? Entenderam o que eu disse? Se ele conseguir te deixar ansioso e preocupado, o que ele vai conseguir fazer? Ele vai conseguir colocar uma voz que concorra com aquilo que Deus vai falar com você. E aí você não consegue descansar. Ele vai vir e vai dizer para você, vai faltar provisão. Se você abrigar isso no seu interior, quando Deus vier e lhe disser que segundo as suas riquezas em glória, Ele há de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus, você vai ter dificuldade para receber isso. Eu vou dizer de novo, o diabo talvez está dizendo para você, vai faltar a provisão. E você está acreditando nisso. Mas o Senhor nos diz, segundo as suas riquezas em glória, Ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas se eu não me sintonizar essa verdade, a voz dele vai concorrer com aquilo que Deus está falando. O diabo vai vir e vai te dizer ao pé do ouvido, você vai morrer com essa enfermidade. O Senhor vem e te diz, eu sou aquele que te cura. Amém. Por minhas feridas você foi sarado. Amém. Mas se você tiver a voz dentro dele de que você vai morrer, quando Deus falar que Ele vai te curar, a voz do diabo vai concorrer com aquilo que Deus está falando. E cá para nós, querido, nós tendemos a crer mais no negativo do que no positivo, sim ou não? Receber a mentira é mais fácil do que receber a verdade, porque o terreno da nossa mente e do nosso coração foi preparado durante a nossa vida para crer que algo de ruim vai acontecer. Há muito entulho sufocando a palavra de Deus. Você foi programado uma vida toda para acreditar no erro, para acreditar na mentira, para acreditar que não vai dar certo. Está na hora de deixarmos o Espírito Santo limpar
o terreno do nosso coração, arrancar os entulhos, porque o que Deus diz é. E sejamos sinceros, talvez estamos esperando mais o mal do que o bem. Agora mesmo você está aí esperando alguma coisa de ruim acontecer. Mas Ele nos diz essa noite: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu quero trazer uma palavra de sentença contra essa palavra de condenação que você carrega. O ruim não vai te acontecer, porque Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Então eu quero te dizer, querido, há um futuro e uma esperança diferente daquela que nós temos projetado até aqui. Há um futuro e uma esperança diferente daquela que nós temos projetado até aqui. Eu posso não ver com os meus olhos naturais, mas eu sei que há uma realidade diferente da qual eu tenho vivido até agora. Levante seus olhos e veja, querido. Ele está fazendo a luz dele sair sobre você. As trevas vão se dissipar. O medo vai perder o seu poder. O dia vai amanhecer e ele vai aparecer. Pastor, como é que isso vai acontecer? Não sei. Eu só sei que vai acontecer. No princípio a terra, querido, era sem forma e vazia, mas pela palavra de sua boca tudo foi devidamente criado e ajustado em seu devido lugar. O que é esse problema ou essa necessidade sua perante Ele? O que é esse probleminha que você carrega? Essa ansiedade perante Ele? Nada. Por isso, eu vou dar uma de pentecostal aqui agora. Olha para o seu irmão, com cara de profeta. Não é com cara de possesso, não. É com cara de profeta. Enche a boca para falar isso. Deixa até salivar. Saliva aí, saliva. Mas não gospe nele, não. Pastor, você está exagerando. Diga para ele, varão ou vareta? Ou vareta. Diga para ele, descansa seu coração. De fato, querido, há muito. Deixa eu ir para o final, vamos lá, preste atenção aqui, volta aqui, eu estou terminando. De fato, há muitas coisas que estão fora do lugar e precisam ser ajustadas por Deus. E tudo que está bagunçado dá trabalho para organizar. Mas Ele se levantou do seu trono, desceu até nós e está batendo a porta. Abra para que Ele possa entrar e organizar tudo. Dá trabalho organizar as coisas, sim ou não? Quanto mais tempo você passa sem arrumar a sua casa, mais trabalho você vai ter para organizá-la. Na vida espiritual funciona o mesmo princípio. Quanto mais você deixa o diabo bagunçar a sua vida interior, o mundo confundir você, mais trabalho você vai ter para organizar aí dentro de si. Mas para o Senhor, Ele pode fazer isso tudo muito rápido, porque um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então acredite em mim. Tudo que eu estou dizendo aqui para você agora, querido, é pela fé. Como assim, pastor? Tudo que eu estou dizendo aqui para você agora é pela fé. Porque eu sou um cara que tem que todos os dias lutar contra a ansiedade. Todo santo dia eu luto contra a ansiedade. Ninguém sabe disso. E sabe por que eu tenho que lutar com a ansiedade? Para eu não tentar resolver aquilo que está fora do meu controle. Porque aquilo que está nas mãos do Senhor, é o Senhor que resolve. E se eu me deixar ser ansioso, eu vou querer arrumar aquilo que só Deus pode arrumar. É só Deus que pode pôr a sua casa em ordem. E se eu ficar ansioso, querido, eu vou querer viver resolvendo as coisas. Veja, o diabo me quer ansioso em relação à igreja.
Mas eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é Ele. Mas Ele me quer ansioso com relação às coisas da igreja. Porque assim eu vou me cansar e quebrar a minha cabeça e me desgastar tentando resolver você, quando só o autor da sua vida pode te resolver. O diabo me quer ansioso em relação ao meu sustento. Irmão, todo santo mês, nessa exata data, nesses exatos dias, o diabo tenta me colocar ansioso. Porque as minhas contas começam a chegar do dia 25 para frente. E todo santo mês nessa data, aquela ansiedade começa a querer me governar. Ele me quer ansioso em relação ao meu sustento. Ora, você acha que eu já não pensei em arrumar um trabalho? Eu fiz isso há uns 2 anos atrás. Trabalhei 1 mês onde os meninos trabalham. Irmão, nada fluiu. Nada. Eu não conseguia aprender. E eu não sou assim difícil de aprender certas coisas. Embora o trabalho usava muito a mente, mas nada fluía. Eu perdi minha paz. Eu perdi um lugar dentro de mim, porque eu comecei a me ocupar com outras coisas. Mas a necessidade que veio sobre mim me tornou ansioso e me fez arrumar um trabalho. Então o Senhor teve que vir até mim e dizer: eu já te chamei para um trabalho. É a Ele que eu quero que você se dedique. Mas todo santo mês, nessa data, eu me preocupo. E aí todo santo mês o Senhor vem e me diz: faltou no mês anterior? Nos meses anteriores? No ano passado? Tem faltado? Então qual é a razão para você viver preocupado? Eu não tenho me demonstrado fiel e verdadeiro? O diabo me quer ansioso em relação ao meu casamento. E a lista continua. O fato é que ele quer nos dar vários motivos para nos preocuparmos. Escute, isso aqui foi algo que eu ouvi também do JB, só que eu ouvi isso aqui dele hoje, só que eu já tinha meditado sobre isso e ele falou a mesma coisa na pregação. É incrível. O que eu vou dizer para você? O diabo ele nos quer preocupado por vários motivos, mas Deus não precisa nos dar várias razões para nós descansarmos nele. Ele quer colocar um monte de motivo para você viver ansioso, mas Deus não precisa de muitas razões para você descansar. Ele precisa só de uma: que você creia nele. Basta-nos o poder da fé, basta-nos uma só palavra. Você quer uma palavra dele? Não. Vou perguntar, não. Quem quer uma palavra dele? Então receba Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele é fiel. E se conseguirmos ajustar essa verdade em nosso interior, a frequência mudará. Ajuste essa verdade de Isaías 41 dentro de você e a sua frequência vai mudar. Por quê? Porque a voz mudou. Agora já não é mais o enganador desferindo as suas setas inflamadas contra você, mas o próprio Deus que vela por fazer cumprir a sua palavra. Você sabia que Deus vela por fazer cumprir a sua palavra? Quem sabia disso? Onde está isso, pastor? Jeremias 1:12. Deixa eu ler algumas passagens para você, para demonstrar para você a fidelidade de Deus com aquilo que ele diz. Jeremias 1:12 diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se ele diz aqui, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel, ele diz logo em seguida para você: eu velo por cumprir a minha palavra sobre a sua vida. O salmista ainda diz no Salmos 12:6 o seguinte: as promessas do Senhor são dignas de confiança, suas palavras são puras como a prata refinada 7 vezes num forno. Ainda em Salmos 18:30,
Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Salomão diz em Provérbios 30, verso 5, a palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para aquele que nele confia totalmente. Permita essas palavras caírem em seu coração e te darem descanso. Porque Deus honra aqueles que nele confiam e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Temer por quê? Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. O salmista ainda diz, no Salmos 27, 13, vamos dizer isso sobre nós? Coloca mel na sua boca e diga assim: eu creio. Mais forte, diga: eu creio, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aleluia! Fique de pé.